Conhecido como o santo casamenteiro, doutor da igreja, taumaturgo, que é aquele que faz milagres, Santo Antônio é uma das devoções mais populares no Brasil e querida em todo o mundo católico. Famoso também pela tradição do pãozinho abençoado, o santo tem histórias surpreendentes e ainda pouco conhecidas, como a de que ele e São Francisco de Assis foram amigos, ou a do dia em que ele segurou o menino Jesus no colo, em pleno século XIII, justificando a imagem que o representa. Hoje vamos conhecer os detalhes da vida deste santo, que é uma das mais bonitas da Igreja. No começo do mês de junho, os devotos de Santo Antônio dão início à trezena, quando a Igreja vai meditar durante 13 dias sobre a vida e obra do português, celebrado no dia 13 de junho, dia de sua morte, em Pádua, na Itália. Santo Antônio nasceu em uma família rica de Lisboa por volta do ano de 1195, batizado como Fernando de Bulhões. Estudou com os cônegos da Ordem de Santo Agostinho, na igreja ao lado da casa dele, hoje sede Lisboa. Aos 15 anos, se tornou noviço no mosteiro de São Vicente de Fora e pouco depois foi para Coimbra, centro intelectual de Portugal, para se concentrar nos estudos da Bíblia, filosofia e teologia no mosteiro de Santa Cruz. É lá que o futuro Santo Antônio fica responsável por receber, em 1219, 6 frades menores que estavam a caminho do Marrocos, enviados por São Francisco de Assis para pregar entre os mouros, os muçulmanos do norte da África. No encontro, às vésperas da viagem, eles conversaram sobre o Evangelho e a Ordem Franciscana, fundada há apenas 10 anos e que pregava votos de pobreza e fraternidade. A viagem dos franciscanos termina em tragédia. Depois de pregar contra Maomé em praça pública, os frades franciscanos foram barbaramente martirizados e, como não renunciaram à fé cristã, acabaram decapitados no Marrocos. Fernando, atônito, vê chegarem a Coimbra os restos mortais dos mártires do Marrocos, que são sepultados no próprio mosteiro de Santa Cruz, onde eles haviam conversado no ano anterior. A história marca a vida do futuro Santo Antônio, que decide então continuar o trabalho dos mártires e ir pregar para os muçulmanos no Marrocos, ainda que pagasse com a própria vida. Para isso, ele deixa a ordem agostiniana e entra para a dos frades menores de Francisco de Assis. No Eremitério dos Olivais, um pequeno convento de eremitas doado à Ordem de Francisco em Portugal, ele troca as finas vestes de cônego agostiniano pelo hábito rústico de lã marrom dos franciscanos com o cordão de nós à cintura. Fernando, então, muda seu nome para Antônio, em homenagem a Santo Antão, monge eremita egípcio, titular da capela em que ele recebeu o hábito. Determinado a continuar a missão dos frades martirizados, Santo Antônio viaja para o Marrocos, mas ao desembarcar, contrai uma doença grave que o deixa de cama por meses, impedindo o seu trabalho. Enviado de volta a Portugal, o navio em que ele estava naufraga e Antônio acaba na costa da Sicília, onde recebe abrigo dos franciscanos locais, que se preparavam para um grande evento organizado por São Francisco no vilarejo de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Ele os acompanha ao chamado Capítulo das Esteiras, um encontro de cerca de 5.000 frades que se reuniram para rezar, meditar sobre os votos de pobreza e caridade e conversar sobre a expansão da ordem franciscana. Como eram muitos e não havia hospedagem para todos, os freis se dispõem a dormir sobre esteiras de palha, o que dá o nome do encontro. Presidido por Frei Elias, vigário-geral da ordem, a reunião conta com a presença de São Francisco, sentado aos seus pés. Nesse evento, Antônio e Francisco se encontram brevemente. Antônio depois é enviado ao eremitério de Monte Paolo, na Romanha, norte da Itália, onde vivia humildemente servindo aos freis. Até que um dia, durante uma ordenação, por um erro de programação, faltou um pregador.
E como ninguém mais se sentisse preparado para fazer o sermão, Antônio se dispôs a fazê-lo. Sua pregação encanta a todos pela eloquência e pelo conhecimento das Escrituras. A notícia de sua genialidade correu a região. São Francisco, cientes das virtudes do jovem frei, escreve então a Antônio, chamando-o de meu bispo e pedindo que ele ensine teologia aos jovens frades da ordem. A partir daí, Santo Antônio começa a evangelizar pelo norte da Itália e sul da França, levando a palavra e debatendo sobre os valores cristãos, de onde vem um de seus títulos, o de Martelo dos Hereges. Sua fama de grande pregador, de profunda cultura bíblica e simplicidade de expressão se espalha e começam a aparecer os sinais de que ele era também um taumaturgo. Entre os mais famosos milagres está o Sermão dos Peixes, quando ele, ignorado pelos homens em Rímini, passa a falar para os peixes que põem a cabeça para fora da água, fazendo fila para ouvi-lo. Outro milagre é conhecido como o da mula do herege, em que um homem duvida da capacidade milagreira de Santo Antônio. Depois de deixar o animal 3 dias sem comer, ele lhe oferece comida farta, mas a mula vê Santo Antônio com a Eucaristia e se ajoelha diante dele, preferindo a hóstia consagrada à refeição oferecida pelo herege, que se converte na hora. Conta-se também que o santo foi milagrosamente transportado de Pádua para Lisboa, para livrar o próprio pai de uma condenação injusta. Santo Antônio teria feito o morto ressuscitar para informar a inocência do pai dele e depois voltar a descansar. No instante seguinte, Antônio já estava novamente em Pádua. Um dos milagres mais bonitos aconteceu quando Santo Antônio já estava perto de morrer. Hospedado na casa de um conde chamado Tiso, perto de Pádua, Antônio foi se deitar, mas o anfitrião, curioso ao ver uma luz forte vinda do quarto, foi espiar pelas frestas e vê Nossa Senhora entregando o menino Jesus ao santo, que brinca e conversa com ele, os dois felizes e animados, numa cena de pureza e doçura. Santo Antônio nota a presença do espião e o faz prometer só falar do que viu depois que ele morrer. É por isso que muitas vezes Santo Antônio é representado com a imagem do menino Jesus no colo, como esta, na capela de sua devoção do século XVIII, em São João del Rei. Na outra mão está um lírio que representa a pureza e a castidade. A fama de casamenteiro também nasceu de um milagre ou de uma lenda, já que a história não é reconhecida pela igreja. Dizem que uma mulher pediu ajuda de Antônio porque queria se casar, mas não tinha dote. Antônio então entrega a ela um bilhete e a orienta a levá-lo a um determinado comerciante da vila. Nele, o santo pedia que o homem desse a ela moedas de prata equivalentes ao peso do bilhete. O homem aceita, considerando a leveza do papel e do favor. Mas a balança acusa que a mensagem pesava o equivalente a 400 escudos de prata. O comerciante então se lembra de uma promessa que tinha feito a Santo Antônio e não tinha cumprido, em que ele prometia doar exatamente a mesma quantia ao santo em troca do pedido atendido. O milagre, ou a lenda, representam o esforço verdadeiro do santo contra os casamentos arranjados, ancorados apenas no valor financeiro que as moças tivessem para casar, defendendo que a união sagrada deveria estar ancorada no amor e não no dinheiro. Mas e o hábito da distribuição do pãozinho de Santo Antônio, de onde vem? Conta a tradição que Antônio, compadecido com muitos pobres que vieram bater à porta do convento, distribuiu entre eles todos os pães que alimentariam os frades. Na hora da refeição, o cozinheiro surpreso foi falar com o santo, que o orientou a procurar melhor. Quando chegou novamente na cozinha, os pães transbordavam das cestas. E assim, até hoje, católicos em todo o mundo mantêm o costume de distribuir os pães abençoados no dia 13, principalmente 13 de junho, que são guardados em latas de mantimentos ou mesmo consumidos para garantir que nada falte ao corpo e ao espírito.
Santo Antônio morreu em Pádua e seus restos mortais foram enterrados na igreja de Santa Maria Mãe dos Homens, hoje Basílica de Santo Antônio. Ele foi canonizado 10 meses depois, na canonização mais rápida da história da igreja. Os milagres, no entanto, não acabaram com sua morte. 32 anos depois, quando o corpo do santo foi exumado para ser transferido para uma nova basílica, todo o corpo já havia virado pó, menos a língua e o aparelho vocal, que estavam perfeitamente intactos, úmidos e com coloração avermelhada, como se ele ainda estivesse vivo. Os órgãos estão até hoje expostos em um relicário enfeitado na Capela das Relíquias, dentro da Basílica de Santo Antônio de Pádua. E, curiosamente, a igreja celebra, no dia 17 de fevereiro, a Festa da Língua, que foi o dia em que São Boaventura testemunhou a exumação do corpo e a relíquia vocal de Santo Antônio. E você, conhecia essas histórias? Já pediu algum milagre a Santo Antônio? Conte aí nos comentários se curtiu aprender sobre a vida desse santo tão querido dos brasileiros. Antônio, rogai
mantêm o costume de distribuir os pães abençoados no dia 13, que são guardados. E assim, até hoje, católicos em todo o mundo mantêm o costume de distribuir os pães abençoados no dia 13, principalmente 13 de junho, que são guardados em latas de mantimentos ou mesmo consumidos para garantir que nada falte ao corpo e ao espírito.